Bem-vindas, bem-vindos à nossa 10ª aula do curso IES. Hoje o tema é Gestão do Estresse 1 e quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Peço, para deixar os microfones desligados, dúvidas serão esclarecidas no final. Quem quiser fazer alguma contribuição, como eu havia falado antes, me chama no WhatsApp, que eu passo mais informações para contribuir para o projeto. Então é isso, vamos aproveitar aí mais um conteúdo muito bom aí que chega para a gente apreciar e absorver com muito amor. Passo a palavra para o Marcelo. Boa tarde a todos. Vamos compartilhar mais uma aula do curso IES. Primeiramente agradecendo os mestres, em particular, em especial, os mestres do Yoga Integral, o Sri Aurobindo e a mãe. Agradecer o mestre Ramesh, que agora vocês conhecem, e por ter preparado com tanta mestria e tanta generosidade todos esses conteúdos, agradecendo também a confiança para dar esse curso. Não tenho conhecimento de outro curso que esteja sendo dado do curso IES por outra pessoa que não seja o Dr. Ramesh até agora. Então, para nós é um grande orgulho, uma grande alegria, mas também uma grande responsabilidade, honrar todos esses ensinamentos. Agradecer o pessoal da escola, Nada Brahman, a Raquel, a Luciana, agradecer o Essencial, Prema e a Lucas de Robertis na comunicação e o design. Como a gente tínhamos acordado na aula anterior, a ideia era começar com um pouco de música, né? E a música que estava vamos dizer, nas apostilas da aula da celebração, né? Da mãe. Então é um áudio breve, serão alguns minutos, tá bom? Mas toda a aula vamos começar com música breve, tá bom? Então, que talvez a melhor forma de começar. Então, vou compartilhar aqui a música e vocês me falam se está ok, né? O volume e tudo. Dá para escutar bem? Acho que está um pouco baixo, pode aumentar um pouco. Bom. जगाओ ज्योति तुम महाराज तम का हो जहाँ जननी चाहूं ज्योति तेरी जननी चाहूं ज्योति तेरी मेरी चाह में हो सत्यता हृदय में हो शुद्धता मेरी वंदना हो एक निष्ठ ताकू तुमको एक दृष्ट जननी हृदय में जगाओ जननी हृदय में जगाओ अब परम पवित्रता हृदय
Muito bom. Breve, tá bom? Para não usar muito tempo, mas no final a gente pode repetir, tá bom? No final, para não ficar com tanta palavra, conceito na mente, a gente pode repetir a música, que é breve, e depois encerramos, tá bom? Então vamos para a aula de hoje, que é gestão ou gerenciamento de estresse. E tem a ver, mesmo que seja uma palavra bastante, uma frase bastante comum, né? Tem a ver com tudo que a gente vem falando, tá bom? Quer dizer, de várias aulas para trás, desde a aula Quem Eu Sou, a visão espiritual do mundo, as aulas sobre o propósito da vida, etc, etc. Todas têm a ver com isso. E como não só, vamos dizer, o tema é o gerenciamento de estresse, mas a aula vai além disso. É uma aula que tem a ver, obviamente, com o nosso curso, e vai além, mas pega esse tema como começo para falar. Então, vou compartilhar essa apostila e vamos falar sobre isso. Nossos pranams para a mãe e o Shri Aurobindo. Essa aula está dentro do programa, e o curso, aliás, porque não é a única atividade que está dentro do programa YES, Yoga, Educação e Espiritualidade. Bom, lembrando que Yoga é educação, a educação está incompleta sem a espiritualidade, e a espiritualidade, na prática, é Yoga. De fato, vamos ter uma aula, talvez a próxima, ou não, semana que vem, não sei se é a próxima, mas vamos ter uma aula sobre educação integral. O interessante de tudo isso é a conexão que tem em todos os temas. Obviamente não são temas assim que a gente tá falando por acaso, mas todos têm a ver com a visão do yoga e a aplicação do yoga. Talvez a gente espera num curso desse falar mais de posturas e de respirações, mas a gente pensou que era mais valioso, sendo que todo mundo tem conhecimento dessas áreas, falar do que às vezes não é tão abordado, ou abordado tão profundamente, mas tem a ver com a visão do yoga, e, obviamente, a visão do yoga integral. Então, depois, a questão mais técnica, nos cursos de formação, podem ser abordadas com suficiente detalhe, né? Mas sendo que esse curso pode receber pessoas que têm conhecimento e também pessoas que não têm conhecimento formal da disciplina, então pensamos que era mais valioso abordar os temas que podem ser compreendidos e aplicados por qualquer pessoa, sem ter o requerimento de saber coisas técnicas ou mais específicas. Bom, então, o gerenciamento do estresse. E por que apenas administrá-lo, né? Quer dizer, administrar o quê? O estresse. Esse subtítulo dá a ideia de brincar um pouco com o nome, né? Do gerenciamento do estresse. Quer dizer, gerenciar, né? A gestão por que só fazer uma gestão do estresse? Por que não ir além disso? Essa é a ideia. Então, a ideia por trás é que quando a gente decide não viver uma vida assim de sofrimento, não viver uma vida que depende o tempo todo, né, de outras coisas, de coisas externas para alguma coisa boa na gente acontecer, para ter certa harmonia
plenitude, felicidade, paz, se tudo isso depende de coisas externas, então, geralmente, a nossa vida vira uma vida com menor qualidade, né? E toda essa dependência, né, faz a gente menos livre, por isso mais dependente e, portanto, normalmente com maior nível de conflito e sofrimento. Então, quando a gente decide não viver dependendo de situações, pessoas ou coisas externas para essa felicidade acontecer, essa plenitude, essa paz acontecer na minha vida, então a gente tem que abordar certas coisas, né? Tem que necessariamente abordar, para não ficar só ali, tem que abordar como a gente vê a vida, a nossa percepção das coisas, como a gente lida com as situações, como a gente falou, né? Quem está guiando as minhas decisões, né? Etc, etc, etc. E, como a gente vai ver, não só um bom gerenciamento do estresse, senão ir além do, vamos dizer, do estresse e colocar um fim no estresse, talvez, pode voltar minha vida, minha mente, etc., assim, tipo, livre do estresse, livre do conflito, né? Não estou lembrando agora como é a frase, a palavra em português, mas esse é o assunto. Vocês falam de ficar imune a alguma coisa? Tem essa frase no Brasil? Ou não? Pode usar? Então, pode ser, ficar imune a um vírus, por exemplo. Então, ficar imune ao estresse. Bom, vamos explorar como isso, primeiramente, se isso pode acontecer. Porque a questão da aula e o subtítulo, por que apenas administrar o estresse? Por que não ir além? Quer dizer, naquele lugar que a gente fica imune ao estresse e a todos os efeitos do estresse, né? Porque o estresse não é só ficar preocupado, tem um monte de coisas que acontecem, né? Após o estresse, ou como consequência dele. Então, a primeira pergunta podemos, vamos dizer, além de administrar, de suavizar, de aliviar um pouco o estresse, podemos ir além dele? Podemos, e o que significa ir além dele, né? Podemos realmente, indo além do estresse, acessar um nível de consciência, etc., onde a gente fique imune ao estresse? Isso pode acontecer? E se pode acontecer, o que é preciso para isso? Porque se a gente ficar livre do estresse, então a gente vai ficar livre dos resultados negativos do estresse, que afetam muitas pessoas. E o estresse não é só, como eu falei, preocupação. Estou muito preocupado. Não, tive muito trabalho na semana. Não, tem pessoas que levam muito, muito, muito longe o estresse. Então, essa é a ideia da aula. É bem ligada com tudo que a gente falou e com, obviamente, o yoga. Então, vamos começar falando que o gerenciamento do estresse, na visão do mestre Ramesh e que ele quer colocar aqui, vamos dizer, é uma ideia, um conceito, uma frase que tem uma certa orientação negativa. Por quê? Em qual sentido? Em que, bom, a ideia administrar o estresse, quer dizer, aliviar um pouco o estresse, como eu já falei, para que não seja tão ruim para meu corpo, para minha mente, né, para minha vida, e que eu possa, bom, continuar com certa normalidade o fluxo da minha vida sem que ela esteja obstruída pelo estresse. Então, e também por trás dessa ideia está, bom, o estresse é inevitável, é parte da vida, então
bom, a gente deveria fazer do estresse uma coisa que a gente possa, sim, aguentar na vida. Então, vamos administrá-lo para que esteja em certos níveis aceitáveis e pronto. Bom, essa ideia é considerada, vamos dizer, uma visão um pouco negativa do estresse. E ali é que vem a pergunta, por que, então, não ir além do estresse? Primeiro, se é possível ir além do estresse, e bom, por que não? Se é possível ir além, por que não ir além do estresse? Por que não, em vez de viver com estresse, substituir o estresse por amor, alegria, paz e sentido de realização, né? Por que não fazer isso? Bom, mas para isso, é o que eu já falei anteriormente, vamos dizer, quem se faz essa pergunta na sua mente é porque tem o desejo de ir além disso. Sente que tem mais alguma coisa e que é possível viver com um nível maior de consciência. Então, já considerar a pergunta na sua mente já é um aspecto bom. Então, mas, como eu falei, se a pessoa não só é capaz de ver que é possível viver com um nível melhor de qualidade, e não só de qualidade, senão de consciência, etc., e além disso, ela toma a decisão de querer viver, né, dessa forma, e não só administrando o estresse para que seja, para que não obstrua a minha vida muito. Bom, essa pessoa vai precisar, como eu falei, vai precisar todas as aulas que a gente teve até agora, né? Principalmente a visão espiritual do mundo. O propósito, compreender o propósito da vida, da onde que está implícito, né? Quem sou eu, né? Quem eu sou, está implícito o objetivo da vida, né? A consciência mental, a consciência mística, tudo isso está incluído, né? Sem isso, não é possível ir além. Esse é o ponto. Por isso que toda essa abordagem é absolutamente prática, por mais que a gente tenha todas as aulas, né, de maioria aulas teóricas, né, de que, bom, fala de um conceito, todas essas aulas são profundamente práticas, porque tem a ver com a visão do yoga integral, que o yoga integral tem uma característica muito, assim, muito clara, muito evidente, que os mestres fizeram muito ênfase, que é um yoga que afirma a vida, quer dizer que não só aceita a vida, senão faz ênfase em viver o yoga na vida. Tá bom? Então, mas até ali é uma frase muito bonita. E o que significa? Um dos aspectos de viver o yoga na vida, desde o ponto de vista espiritual, tem a ver com o gerenciamento do estresse, que a gente vai ir além do conceito. Mas é uma coisa que acontece com o ser humano no dia a dia, certo? Então, o que a gente faz? Bom, vamos ver. Mas, por enquanto, para ir além do gerenciamento do estresse, quer dizer, não só administrá-lo adequadamente, senão usar as oportunidades que o estresse dá e a vida dá para o máximo progresso espiritual, para o máximo crescimento espiritual, para dar a maior quantidade de passos possíveis para a pessoa no sentido da consciência de unidade. E isso que é yoga. É uma das definições do yoga. Yoga é tanto o objetivo final como o processo. Então, vocês, cada vez mais, aula tras aulas, podem ver qual é a visão do yoga integral. Que não é só frases bonitas, que não é só técnicas, é uma visão completa da existência do ser humano na vida mesma. Então, se a gente conseguir ir além e estabelecer uma base mais profunda, né,
para a nossa vida, então a gente vai poder eliminar o estresse realmente da nossa vida e substituir, como a gente falou, né, todo o estresse e suas derivações, seus efeitos, por seus opostos, né? Como a gente falou, alegria, paz, amor e sentido de realização. Agora, vamos para o primeiro ponto. A mente, né? Porque tudo acontece na mente, certo? Bom, então, mas o ser humano, quer dizer, o ser humano que vive absolutamente na parte superficial da mente tem aquela consciência que a gente chamou de mental, consciência mental. Bom, então, a mente como instrumento, por natureza, vamos dizer, é turbulenta, tem movimento. Como que falam em português o contrário a quieto? Inquieto Não. Como que é? Correto? Inquieto. Bom, então a mente é inquieta por natureza. Não vai ficar nunca quieta. Isso fica bem claro para qualquer pessoa que fez alguma técnica e observou a sua mente, vai ver que a mente não pode ficar quieta por mais que poucos instantes. Porque é a sua natureza. Então, como sempre é falado, é um grande erro tentar as técnicas ou as metodologias que tentam apagar a mente no sentido de que fique quieta, que não tenha movimento. Isso é impossível, é ir contra a natureza. Não só não vai conseguir, senão que vai, vamos dizer, é uma coisa paradoxica, né? O esforço para aquietar a mente, para que ela fique quieta, é um elemento que, vamos dizer, é um movimento mais, entendeu? Então, é um elemento que faz a mente continuar se movendo, entendeu? Então, vai querer que a mente fique quieta, né? Fazendo mais movimento. Então, o movimento traz movimento. Então, é uma coisa que não vai nunca dar certo. Porque realmente o objetivo não é ir contra a natureza das coisas, senão ir além. Então, o assunto é, o ser humano, o que está aqui colocado, o ser humano procura, por natureza também, a paz, a plenitude, a quietude, etc. Tá bom? A felicidade. Mas, se ele vai procurar isso, ou quer conseguir isso, na mente, tá bom? Não vai nunca conseguir. Por quê? Porque a mente é, por natureza, inquieta, turbulenta e muito afetada por coisas externas. Então, para a mente ter paz duradoura, precisa uma âncora. Tá bom? E essa âncora tem que estar além da mente, entre aspas, não? Então, o exemplo que sempre é dado é como se fosse um barquinho, né? Que quando está nas ondas tem todo aquele movimento, vai para um lado, vai para o lado das ondas, né? As ondas pode ser o fluxo da mente, pode ser a influência externa. Então vai para o lado que vai o vento, que vão as ondas, mas se você amarra o barquinho numa âncora, aí o barco vai ficar mais quietinho, né? Pode vir muito vento, muitas ondas, chuva, o que for, e aí o barco vai ficar mais quietinho no lugar. Então, essa âncora, para a mente, para que a mente possa ter essa paz mental duradoura que o ser humano procura, essa âncora é a alma. Então, a âncora é a alma, em termos do yoga integral, o ser psíquico. Então, a expressão do ser psíquico na mente. Então, sem isso, é muito difícil. A gente já falou, né, na consciência mental, se a gente, só para dar um exemplo, a consciência mental vamos dizer, que é gerada pelas conclusões tiradas
na base da informação dos sentidos. Então, ao não reconhecer nada mais do que esse nível de consciência e do externo, então é uma mente que sempre tem turbulência, inquietude, tem insegurança, falta de segurança, tem um monte de coisas, né? E aquela pode ter paz ou calma por breves momentos, mas não aquele duradouro, permanente, não acontece. Então, só vai acontecer quando a mente tiver uma âncora. E a âncora, para poder amarrar o barco, você precisa enxergar um pouco mais, né? E então, enxergar um pouco mais é a visão espiritual do mundo, é o propósito da vida, etc, etc. Então, primeiro, a flexibilidade, a capacidade de ver além das coisas, além do evidente, do visível, e para depois poder compreender que a âncora é a alma. É ali onde a mente só pode encontrar a paz. E depois, a gente não vamos falar muito agora, mas em próximas aulas a gente vai ver quão importante é esse aspecto para a cura. Por quê? Porque muitos desequilíbrios, não falemos de doenças ainda, muitos desequilíbrios que acontecem na mente, que depois vão gerando desequilíbrios energéticos e físicos, etc. Então, são gerados, tem uma origem nessa inquietude, nessa insegurança, essa falta de segurança, nessa falta de calma, essa falta de paz que acontece na mente, né? Mas, ao longo do tempo, vai se expressando na parte externa. Então, sem essa visão, né, espiritual do mundo, sem ter uma âncora além da mente, é quase impossível acessar alguma coisa do tipo da cura, entendeu? E olha que não estamos falando de nenhuma técnica. Vamos supor que algum professor de yoga fala, bom, eu quero trabalhar terapeuticamente e em pós da cura, através das asanas, dos pranayamas, da meditação, do som, etc. Não importa qual técnica a pessoa usar ou uma combinação, se não considerar isso, não vai progressar muito. Só vai poder ter os benefícios transitórios das técnicas, que é um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, bom, por certos momentos algum silêncio, mas não muito mais. Então, tudo isso também é muito importante para essas coisas como a cura, que é um tema que todo mundo, né, está falando hoje em dia. Bom, então, sabendo que a âncora da mente é a alma, então, a mente tem a possibilidade... bom, e particularmente da mente, a parte, o nível vital, né, que a gente chama vital, são as emoções, principalmente esse aspecto da mente que tem que ter a âncora com a alma. Bom, quando a mente tem essa âncora, né, a alma, o ser psíquico, então existe a possibilidade de união, né, de união da mente, principalmente do nível emocional, que a gente já falou, que é quem comanda tudo, realmente, a união do nível emocional com a alma, quer dizer, aquela coisa de que falem a mesma voz. Então, essa união, essa unidade se expressa como amor. Então, a pessoa começa a sentir mais amor, mais paz, mais alegria, a alegria do tipo espiritual. Mas esses não são aqueles sentimentos superficiais que acontecem na vida porque, não sei, porque eu recebi, não sei, eu tenho o objeto que queria, ou estou com a pessoa que gostava, ou aconteceu o que eu queria na vida. São expressões, na realidade, não tem a ver com essas coisas mais superficiais, senão com expressões da alma, características da alma, são intrínsecas à alma, né? Então, são diferentes. Então,
Aqui a mesma coisa expressada de uma forma mais poética, né? Acontece a partir de que começam a falar o mesmo idioma, a partir dessa âncora com a alma, então acontece uma unificação ao redor do divino. O divino, o ser psíquico, a alma, é a expressão do divino no ser humano, né? Lembra quando a gente falou de uma frase da mãe, que falava que o ser psíquico é o representante do divino no ser humano. Então, uma unificação ao redor do quê? Do divino. Que outra forma de falar do divino é do mais alto, do melhor, da mais poderosa parte do ser. Bom, agora falando da alegria no trabalho, quer dizer, nas atividades que a gente faz na nossa vida, talvez no trabalho assim, principal que a gente faz na vida. Tem algumas fontes, algumas coisas muito comuns e são as que permitem ter essa alegria na vida, né, e no trabalho. E também a gente vai ver as duas coisas, né? O que traz alegria, a alegria nas nossas atividades principais na vida e que o contrário a isso é o que traz o estresse. Então vamos abordar, né? Como a gente pode encontrar essa alegria no trabalho. É bem interessante. Bom, a primeira coisa para a gente ter alegria no nosso trabalho, olha só que não estamos falando de um tipo específico de trabalho, tá bom? Bom, estar apaixonado pelo trabalho, quer dizer, ter paixão pelo que a gente faz, estar muito interessado em fazer isso, sabe? Aquilo que a gente gosta muito, porque naturalmente tem tendência a fazer isso e gosta muito, e que, vamos dizer, é uma coisa mais permanente, não é que está mudando dia a dia, né? Então, a gente tem uma certa paixão, uma certa, não só talento, mas uma paixão, um interesse muito grande em fazer uma certa coisa. Isso já vem com a gente, né? Não é uma coisa criada, nem uma moda, nem nada. Então, para a gente ter alegria, quer dizer, se a gente consegue fazer o que a gente, pelo qual a gente tem paixão, bom, isso traz alegria. Mas a alegria é do tipo espiritual, não a alegria superficial. Outra coisa é a excelência no trabalho. Quer dizer, a gente deve ser bom fazendo aquilo. Quando a gente tem talento natural, bom, isso é mais fácil, mas a gente também pode ter, se a gente não tem um talento natural, a gente pode estar muito bem treinado disso, ter um bom treinamento e ter muita habilidade para fazer isso. Então, esse é outro aspecto que traz alegria no que a gente faz. Fazer bem, num bom nível, de forma excelente, então isso também traz alegria. E o terceiro aspecto, quer dizer, a gente está abordando os 3 aspectos que trazem alegria no trabalho, tá bom? Primeiro, a paixão, segundo, a excelência, e terceiro, a ética, né? Fazer o trabalho de forma ética, que é um aspecto que às vezes não é tão mencionado. E é muito importante. Por quê? Pelo que a gente já falou, quando alguém faz uma coisa que sabe que não é correta, mesmo que tenha uma satisfação superficial, transitória, isso vai ficar na consciência da pessoa, porque a pessoa intrinsecamente não precisa que ninguém ensine para ela, a pessoa sabe que isso não é correto. Então, esse fato de saber que não está correto o que está fazendo traz conflito na mente. E a pessoa vai ficar a vida inteira tentando que ninguém possa descobrir, que vai tentar, não sei, e se alguém vai descobrir, vai mentir para a pessoa não descobrir. Então, vai ficar num círculo vicioso, né? Então, que ninguém saiba, que ninguém possa descobrir, que vai tentar esquecer, são todos esforços que geram mais conflito na mente, mais movimento, mais agitação, mais turbulência. Obviamente, nessa mente, a paz duradoura tem muito pouco espaço e probabilidade de acontecer.
Então, mesmo que a pessoa tenha as duas primeiras, se a pessoa não faz o trabalho ético, então a alegria no trabalho não vai ser completa, vai ser só um pouco. E o exemplo é o exemplo do ladrão, né? O ladrão pode ter muita paixão fazendo o seu trabalho, pode ser excelente, né? Roubando, mas no fundo, ele sabe que não é correto. Então, não está tranquilo. Não existe ladrão nenhum que tenha paz mental duradoura. Bom, agora, vamos para o estresse no local de trabalho. Quer dizer, quando a gente não tem alegria, né? Ou algum desses aspectos não algum desses três elementos não acontece, né? Então, por exemplo, coisas que são as mais comuns, né, para todo mundo. Bom, a primeira coisa é que muitas vezes na vida a gente não consegue fazer aquele trabalho que é a nossa paixão, né? Pensemos no trabalho formal, né? O trabalho do dia a dia que a gente faz para viver. Nem sempre a gente consegue fazer o trabalho que a gente nasceu para fazer, ou que mais gosta, ou mesmo no lugar que a gente mais gosta. Mas mesmo assim, a gente não consiga fazer o trabalho que é a nossa paixão, mesmo assim, a gente pode encontrar certa alegria no trabalho que a gente faz. Por quê? Porque a gente sabe vamos dizer, a gente sabe do yoga, sabe do karma yoga, sabe que, vamos dizer, os passos na vida para nosso caminho, né, para dar aqueles passos na direção da consciência de unidade, que o yoga realmente não são outra coisa que levar a atitude yógica para a vida. E aí, como a vida não é outra coisa que ações, então chamamos de Karma Yoga. Então, Karma Yoga não é só fazer serviço ou limpar vamos dizer, a sala de prática. Karma Yoga é uma vida, né? Uma vida onde todas essas ações, a maioria das ações, tem o espírito do yoga por trás, tem a atitude yógica. Bom, então, levado isso para o trabalho, qualquer trabalho que a gente faça, então, mesmo que não seja aquele da minha paixão, né, a gente pode levar a atitude yógica para o trabalho, né, e ter vamos dizer, e a partir disso, ter uma grande alegria em fazer isso. Então, quer dizer que, mesmo que a gente não faça o trabalho ideal, ainda podemos ter muita alegria no nosso trabalho com a atitude correta. Isso tem a ver com a visão de que o trabalho na visão do Karma Yoga, o trabalho na realidade, lembram aqueles dois aspectos do Karma Yoga? É fazer todas as nossas ações, todas, as do trabalho também, como uma oferenda ao divino. Não gosta da palavra divino? Pense no que você goste. O universo, a manifestação, a inteligência divina, a ordem universal, o todo, o absoluto, como você gostar, não importa a palavra, importa essa consciência daquela unidade. Então, o espírito de Karma Yoga tem duas asas, né? Uma é dois pilares. Um é ao fazer todas as nossas ações como uma oferenda ao divino. E a segunda é receber, e com o desapego do resultado, obviamente, né? E a segunda é receber o resultado de minhas ações, quer dizer, minhas experiências na vida, como um presente do divino e como uma oportunidade para aprender. Esse é o espírito do Karma Yoga, que obviamente leva a uma atitude de equanimidade, certo? Então, tem uma frase por exemplo, do Krishna, no Bhagavad Gita, que ele fala que o que vamos dizer, que yoga, né, significa equanimidade.
né? O que queremos dizer com yoga é equanimidade. Então, aí é ali onde você vê que desde o começo, lá atrás, milhares de anos atrás, qual é a visão do yoga realmente? Que não é restrita a asanas ou a técnicas, entendeu? Senão que a visão ancestral do yoga, mais ancestral do yoga, tem a ver com o yoga na vida. Bom, então, ver, né, quando a gente não consegue ter a alegria no trabalho, né, então podemos levar a atitude de Karma Yoga para o trabalho. O segundo aspecto são os problemas interpessoais, né? Sempre vai ter alguém que a gente não gosta, talvez não tenha o nosso chefe, não sei, tem uma atitude que a gente não gosta, não gostamos de certos colegas, companheiros, etc, etc. Então, em vez de tentar mudar eles, né, ou criticar eles, que são os dois aspectos, né, tentar mudar o mundo, né, o externo, ou mudar nós mesmos, né? Tentar mudar o mundo não está em nossas mãos, é muito difícil, é quase impossível. Melhor é mudar nós. E o que significa mudar nós mesmos? Mudar nossa percepção, nossa visão das coisas, e não ter uma visão rígida. Então, mudar, nesse caso, significa ver eles como manifestações, como expressões do divino, que é, na verdade, o que eles são, porque tudo é uma manifestação do divino. Então, isso levado a uma frase mais poética, é ver as pessoas como expressões do divino, não como a relação que eu tenho com ele, o meu colega, o meu chefe, o meu, não sei, qualquer coisa. É uma pessoa, é um ser humano, é uma expressão do divino. Então, isso faz que a gente possa ter mais alegria no trabalho, que e reduzir o estresse, ou até eliminar. Então, esses três aspectos são o que traz estresse no local de trabalho. E também a última, escolhas antiéticas, né? Então, talvez a gente, não é a gente que realmente escolhe alguma coisa contrária à ética, senão que a gente é parte de um sistema e tem que fazer um certo trabalho, e bom, então a gente tem que fazer, mas ao mesmo tempo a gente pode talvez escolher trabalhar em outro lugar, né? Onde até mesmo tendo salário mais baixo, mas um lugar onde a gente possa ter a possibilidade de fazer escolhas mais éticas. Então, esse assunto está mostrando que todos os eventos, todas as situações são uma oportunidade para viver o yoga, para dar passos no sentido da consciência de unidade, né? Então, aqui um pouco resumido, né? O trabalho é adoração, que deve ser o espírito de Karma Yoga. Uma parte é que o trabalho ou todas as ações são feitas como uma oferenda ao divino, à inteligência divina, à ordem universal, etc. As pessoas são divinas, são expressões do divino, são expressões da inteligência universal, como tudo quanto existe é. E os eventos são uma oportunidade. Para quê? Para viver o yoga, para dar passos no sentido da consciência da unidade. Os passos são o propósito da vida, e o que significa dar esses passos? Escolher sobre a guia da alma. Então, quando a gente colocou a pergunta, vamos dizer, é possível, né? Primeiramente, não apenas administrar o estresse, aliviar o estresse, é possível ir além dele? É possível. Precisamos de uma âncora. E essa âncora é a alma. É possível eliminar o estresse? É possível, mas aqui falamos que não é, vamos dizer, não é fácil, né? Mas é possível. Mas uma coisa que o Sri Aurobindo falou várias vezes é que a gente pensa, bom, viver uma vida livre de estresse não é fácil, né?
Mas a vida, vamos dizer, o estresse que a gente tem na nossa vida, né? É mais difícil de levar e trabalhar para uma vida sem estresse, tá bom? Então, a vida estressante que a maioria das pessoas vive é ainda mais difícil do que os esforços para ficar livre do estresse, tá? Mas por quê? Então, a pessoa pergunta por quê? Então, a gente, se essa vida de estresse que a gente leva é mais difícil do que ficar livre do estresse, então por que a gente escolhe esse caminho? Bom, principalmente, talvez, por medo. Por quê? Porque a vida livre de estresse talvez não é tão familiar para nós. Então, a gente prefere ficar com uma coisa mais complicada, mais difícil, que traz mais sofrimento, mas é conhecida. Então, pode ser uma das razões porque escolhemos viver dessa forma. Agora, o que há da meditação? Né? Por que aparece a meditação agora? Porque tem uma confusão, muitas vezes, né, que é pensar que, então, para me livrar do estresse ou para reduzir o estresse, então, vou fazer meditação, vou meditar. Mas isso, na realidade, é pedir muito para muito pouco. Por quê? Porque como técnicas, meditar 20 minutos, meia hora ao dia, né, não compensa para o estresse que tem o resto do dia, o resto das 23 horas e meia do dia. Quer dizer, a tensão, a turbulência, os conflitos, né? Então, não compensa, não alcança nem para equilibrar, né? E a menos que a gente não faça uma mudança na nossa atitude, principalmente para o externo, as pessoas ao nosso redor e as circunstâncias da vida, a menos que a gente traga uma mudança de atitude, que é uma mudança de visão também, não tem como reduzir o estresse realmente na nossa vida, tá bom? Então, isso não quer dizer que a meditação não pode ajudar, né? Ajuda em muito. Então, o mestre coloca uma história aqui, bem breve vou falar, que é uma história de duas mulheres, né? Duas mulheres, sim, uma idade avançada, que, bom, se encontram depois de um tempo, né? E uma pergunta para a outra: bom, como estão teus filhos, né? E a outra mulher fala: bom, meus filhos casaram, né? Minha filha, meu filho. Então, minha filha, ela tem um marido maravilhoso, ela levanta a hora que quer, ela nem precisa cozinhar, tem alguém que ajuda ela, tem muito tempo livre, pede comida fora, não precisa nem cozinhar. Quando tem tempo livre, ainda vai de shopping. E a amiga pergunta: e teu filho? Seria tua nora? Seria a mulher do filho? Seria a nora? E a tua nora? Não, ela é muito ruim, ela levanta tarde, nem cozinha, pede comida de fora, não trabalha, e ainda vai no shopping. Quer dizer, a mesma coisa que a filha faz, mas duas percepções diferentes. Então, o que acontece? Quando a gente ama, né? A gente ama, a gente vê de forma positiva. Quando a gente não ama, então a gente vê de forma ruim. Então, a diferença é o amor,
né? A diferença que está na história é o amor. Então, sem uma mudança de atitude com amor para todos, né? Para qualquer pessoa, que só pode vir vendo essa pessoa como uma expressão do divino, uma manifestação do divino, então a meditação não vai ser de muita ajuda. A gente pode meditar 50 anos, mas o resto do dia a gente vai ter o mesmo problema com as pessoas. Então, não vai ter aquela, vamos dizer, aquela eliminação do estresse. Bom, aqui o mestre menciona um autor que é um psicólogo. Bom, peraí, antes de falar disso, lembrei agora, que não fique como que a meditação é ruim nem nada. Não, a meditação é muito boa, como todas as técnicas, só que a gente não pode pedir mais do que elas podem dar, tá bom? Então, vamos mencionar algumas coisas que a meditação sim pode dar. Por exemplo, a meditação pode ajudar a gente a estar mais relaxado. Meditação pode ajudar a gente a ter uma visão mais profunda sobre os problemas que a gente tem na vida. A meditação pode até sugerir soluções para os nossos problemas. A meditação pode colocar a gente em contato com as dimensões mais profundas do ser humano. E também pode ser uma grande oportunidade para intensificar nossa determinação para viver uma vida de uma certa forma, quer dizer, entendeu? Vamos supor, uma forma mais harmoniosa, etc. Então, tudo isso a meditação pode nos dar. Mas pedir que a meditação tire o estresse é pedir de muito pouco. E não é uma coisa ou outra. As duas são complementares, aliás. Quer dizer, a meditação pode nos dar tudo isso, e na medida que vai dando tudo isso, a gente pode propiciar essa mudança de atitude. Então, agora sim, esse livro sobre o estresse, a que se deve o estresse, né? Quais são as causas? Colocado muito simples, nesse livro do Richard Carlson, que era um psicólogo americano, e todo estresse é o resultado vamos dizer, da distância entre a realidade das coisas, quer dizer, as coisas como elas são, e como eu queria que elas fossem. Então, a distância entre essas duas coisas é o que gera o estresse. Talvez, quanto maior a distância, maior o estresse. Agora, como essa brecha pode ser preenchida? Tá bom? Como podemos reduzir ou até eliminar essa distância, essa brecha entre as coisas como elas são e como eu gostaria que elas fossem? Aí temos um exemplo. Bom, brevemente, a gente pode trabalhar em 2 níveis. Um é trabalhar para que as coisas mudem lá fora, tá bom? Mas como isso é muito difícil e em alguns aspectos quase impossível, então, vamos dizer, o melhor que a gente pode fazer é trabalhar com nós mesmos. Quer dizer, mudar nós mesmos. Quando a gente muda, o mundo muda para nós, realmente. E bom, a gente começa, parece que não, mas quando a gente muda, começa a gostar das coisas como elas são. Né? Então, e esses 2 aspectos também não são contrários, podem acontecer simultaneamente. Por exemplo, se a gente, não sei,
a gente queria, não sei, conseguir mais dinheiro para alguma coisa. A gente pode trabalhar para conseguir mais dinheiro, mas ao mesmo tempo, reduzindo os desejos, né? A gente diminui os desejos, que é a mudança que acontece com a gente, e fica consciente de que realmente precisa muito menos para viver bem. Então, bom, conseguiu um pouquinho mais de dinheiro e, ao mesmo tempo, reduziu os desejos, então, tudo fica na mesma sintonia. Agora, o que acontece é que mudar assim, de forma muito grande, as realidades externas é muito difícil, né? E muito mais as pessoas. As pessoas não mudam se elas não querem e se elas não veem nenhum valor, nenhuma necessidade de mudar. Então, só querer mudar os outros só vai trazer mais conflito para a gente, mais estresse, mais conflito, mais sofrimento e para os outros. E ainda não está em nossas mãos. Então, viver, como a gente falou no começo, dependendo de que coisas externas aconteçam para poder estar melhor, é muito arriscado realmente. E nem temos garantia do resultado. Agora, melhorar nós está em nossas mãos. Então, é muito mais fácil, muito mais provável de que aconteça e muito mais seguro. Então, aqui tem um exemplo, né? Por exemplo, o que está em inglês, obviamente não conseguimos traduzir as imagens, mas tá vendo? Por exemplo, a imagem do centro mostra a pessoa triste, ou o que for, né? Por quê? Porque a realidade das coisas estão num nível e o que eu quero estão em outro nível. Tem uma distância muito grande, uma brecha muito grande. Então, bom, temos duas soluções. Ou o que eu quero vai coincidir lá embaixo com o que tem, ou o que tem, né? O que eu quero, o que as coisas mudam lá fora para ir no nível do que eu quero, tá bom? Então, já falamos que o mais provável, como é muito difícil mudar as coisas lá fora, o mais provável que aconteça e mais seguro, com mais certeza, é que a nossa mudança, quer dizer, a gente trabalhar com nós mesmos e ir ao encontro das coisas como elas são. Agora, o terceiro, o 3, né? Ela mostra também outra possibilidade de outro nível onde podem os dois aspectos se encontrar. Agora, quando a gente fala de mudar, né, como posso mudar? Estamos falando de que realmente a via mais necessária é a mudança. Como posso mudar? Bom, vendo as coisas de forma diferente. Está vendo como a gente sempre volta para o mesmo assunto? Ver as coisas de forma diferente e ampliar nossa visão. Ampliar nossa consciência. Elevar nossa consciência, né? Tá? Você lembra daquela? Uma visão, uma consciência mais ampla, mais sutil e mais profunda. Isso traz a visão espiritual do mundo. Agora, para o gerenciamento do estresse, né, vamos avaliar uma série de elementos que não apenas vão administrar o estresse, senão ir além dele e talvez eliminar. Bom, o primeiro assunto né, no sentido de ver as coisas de maneira diferente, significa várias coisas. Por exemplo, ver algo positivo na situação. Sempre tem algo positivo na situação. Quer dizer, mesmo que aquilo positivo seja a poder aprender da situação, vamos ver depois de um exemplo, ia colocar agora, mas não, vamos ver depois. Sempre tem algo positivo, alguma coisa positiva na situação. Por exemplo, uma pessoa que está se aposentando, né? Então, a pessoa pode dizer, não, agora o que eu vou fazer? Agora ainda vou ter vou deixar de trabalhar, vou ter não sei,
uma aposentadoria, vou ter um ingresso menor, talvez, e tal. Mas também pode ver a situação como uma pessoa pode falar, né, e ajudar a ver que agora a pessoa vai ter mais tempo, vai ter mais liberdade para fazer o que quiser, para compartilhar com pessoas, com sua família, etc, etc. Então, bom, tudo tem algo positivo. E a questão aqui é que a decisão também é nossa de ver o que tem de positivo. A gente pode ver tudo o que tem de negativo, mas para que vai ajudar? Vai aumentar o estresse. Então, a questão de ver a parte positiva, que não é uma ilusão, porque muita gente pode dizer, não, o que você está fazendo é que está negando a realidade e está inventando uma coisa positiva para não lidar diretamente, para não aceitar o que acontece. Não, não é esse o ponto. Você está vendo tudo que tem de negativo, mas compreende que ficar ali não vai ajudar em nada. Vai aumentar o estresse. Então, você, com compreensão, voluntariamente, com consciência e com sua, por sua escolha, você escolhe ver o que tem de positivo. Sempre vai ter um aspecto positivo. Às vezes é difícil de encontrar, mas sempre tem. Então, você escolhe voluntariamente porque é a melhor forma de abordar. Bom, outra coisa é ver o divino nos outros, como a gente já falou. E especialmente as pessoas que a gente não gosta. Esse é o ponto. Porque ver o divino nas pessoas que a gente gosta é bastante simples, qualquer um faz. Mas com as pessoas que a gente não gosta, é muito difícil. Mas não é um problema. Imagina, a gente pode colocar o exemplo do trabalho, né? O nosso chefe, os colegas a gente não gosta, até que odeia, né? Ou talvez às vezes em situações de relações pessoais, né? Uma relação assim pessoal de casamento ou de namoro, o que for, que não tenha ido bem, né? Pode gerar muitas emoções negativas e tal. Bom, se a gente consegue ver nessas pessoas que a gente não gosta, ver elas como uma expressão do divino, então isso não é um problema. Vamos dizer, quando a gente pensa, as coisas vão mal, pensa que é um problema. Na verdade, são um desafio, não um problema. Um desafio. Quer dizer, uma oportunidade. De quê? Uma oportunidade de ver essa pessoa que eu não gosto como uma expressão do divino. E dessa forma, se eu consigo, aquela pessoa que conseguir ver o divino naquelas pessoas que não gosta, então vai ser capaz de ver o divino em todas as coisas. E ver o divino em todas as coisas e em todo momento e lugar não é outra coisa que yoga. Pode fazer todas as melhores técnicas do mundo e ser um show, fazer um show de técnicas. Mas sem essa visão, não tem muito yoga. É show, não é yoga. Tá bom? Então, ver o divino nos outros. Que coisa tem a ver mais com a forma diferente de ver as coisas? Também não só ver o divino nos outros, senão ver a mão do divino por trás de todos os eventos. Que é um aspecto da percepção, da visão espiritual do mundo, né? Bom, também tem a ver com que é mais fácil vamos dizer, de ver ou de aplicar nas situações ruins, que a gente considera ruins da vida, né? Por exemplo, como eu falei, num namoro, casamento que foi mal, que foi ruim, que gerou muito sofrimento, etc. Bom, ou situações na vida difíceis, se a gente, em vez de ver elas como um problema, ou como, não sei, alguma coisa negativa o tempo todo, e conseguir ver que por trás não é uma ilusão, é a verdade das coisas. Nas coisas boas e nas coisas ruins,
sempre elas são uma expressão do divino, e tem a ver, né? Tem a ver com a gente falou de Karma Yoga. A gente, se colocar a atitude do Karma Yoga, né, é aceitar essas situações, não com resignação, sino com a compreensão de que por trás está o divino, e que não é um problema nem nada, sino que é uma oportunidade. E muitas vezes as situações ruins são grandes oportunidades para a evolução, para o progresso espiritual. Talvez a maioria delas. Como pode ser, bom, a gente vai ver agora, como pode ser uma doença, por exemplo, né? Às vezes as pessoas, não sei, o mestre usa, que é médico, usa exemplos, por exemplo, de pessoas com câncer, né? Que muitas vezes a pessoa, bom, pode pensar, bom, eu tenho filhos, sou a única, a entrada econômica que eu tenho é a única entrada econômica da nossa família e tal, então a doença, né, aí vai, vamos dizer, a pessoa pensa que sente, né, ou talvez sente, ou é um diagnóstico médico que tem pouco tempo de vida ainda, então a pessoa geralmente atravessa, mesmo que depois acabe deixando o seu corpo, atravessa um grande processo de evolução, de crescimento espiritual, vira uma pessoa mais, por causa de que pensa que tem pouco tempo, né? Então começa a viver mais a vida, a valorizar mais as coisas pequenas, as relações, a viver com mais amor, a ter mais compaixão consigo mesmo, com os outros, etc, etc. Até vir uma pessoa com certeza mais sábia em alguns aspectos. Quer dizer que a situação, mesmo que externamente pareceria ser uma situação dramática ou muito, muito ruim, na realidade fez a pessoa evoluir, dar passos no sentido na consciência divina, e também fez a família, as pessoas que estiveram ao redor dela também evoluir, né? Porque normalmente também os filhos começam a crescer, a amadurecer mais rapidamente, e as pessoas, como a pessoa doente começa a ser mais amorosa, mais isso, mais aquilo, os que estão ao redor dela também começam a ver isso, a se sentir inspirados também por isso, né? E como também acompanhar a pessoa que está com a doença. Então, bom, é difícil às vezes ver dessa forma, né? Mas é necessário para quem tem vamos dizer, o desejo de evolução espiritual. Então, agora vamos falar de 3 níveis de entrega, né, que são importantes. Por quê? Porque não todos são iguais, né? Por exemplo, um nível de entrega é entregar-se à vontade divina, mas isso quer dizer, bom, tudo é a vontade do divino, e é assim, é verdade. Mas isso gera uma percepção de ver o divino como se fosse um ditador, né? Então, bom, tudo é como é assim, porque tem que ir assim, então, bom, não tem o que fazer. O outro nível de entrega é entregar-se não só à vontade divina, senão à sabedoria divina. Quer dizer, Deus não é só todo poderoso, senão que também é todo conhecimento. Então, isso gera outro nível mais profundo de entrega. Por quê? Porque se o divino é quem sabe tudo, então deve ter alguma razão para o que está acontecendo, mesmo que eu não possa compreender agora. Então, gera um nível maior de entrega, não só uma resignação. Bom, então as coisas são como são, porque é assim a ordem divina, bom, pronto. Não tem mais o que fazer. Não. Como é todo conhecimento, a gente vai um nível além da entrega, que é, então, bom, tem uma razão para isso, mesmo que eu não possa enxergar. E a última, um nível mais de entrega é não só entregar-se à vontade e sabedoria divina, senão perceber ainda, pelo menos, uma coisa positiva sobre a situação. E essa coisa positiva
da situação é ver todos os eventos e circunstâncias como oportunidades para o crescimento espiritual. Quer dizer, por mais ruim, por mais, não sei como chamar em português, mas por mais dramática que seja, terrível que seja uma situação, um evento, sempre podemos ver, sem negar nada, né? Mas podemos ver como um sucesso que acontece por vontade divina, pela sabedoria divina, isso aqui tem uma razão para isso acontecer, e ainda tem um aspecto positivo, que é que essa situação é uma oportunidade para o crescimento espiritual. Então, toda situação, evento, circunstância, sempre tem esse aspecto. Sempre pode ser vista como uma oportunidade. Então, no gerenciamento do estresse, mudar você mesmo, em vez de mudar a situação, é a chave. Mudar você mesmo significa ver algo positivo na situação. E, de novo, isso tem que ser, só é possível com uma escolha consciente, voluntária da pessoa. Não vai acontecer porque sim. A pessoa tem que querer ver dessa forma. E mesmo quando não há nada de positivo em uma situação, sempre há uma coisa positiva nela, né? Que representa uma oportunidade para o crescimento espiritual. Então, mesmo quando não há nada de positivo em uma situação, sempre há uma coisa positiva nela. Qual é a resposta? Bom, o que a gente falou, que a situação é uma oportunidade para o crescimento espiritual. Aqui as letras estão, vamos dizer, indicam as palavras em inglês, né? O opportunity for spiritual growth, né? Mas são as siglas. Então, bom, isso leva ao quê? Se cada situação é uma oportunidade para o crescimento espiritual, então esta é uma receita potente e infalível para uma paz mental duradoura. Entende? E a paz mental duradoura vamos dizer, só pode vir por esse estado de unidade. E a paz mental duradoura, estado de unidade e tal, não só que tem tudo a ver com yoga, senão que tem muito a ver com terapia e cura. Tá bom? Então, tudo isso tem a ver com os temas que a maioria das pessoas hoje em dia tem interesse e trabalham, né? Sem isso, é difícil de progressar, né, nesses aspectos. Então, tudo isso que a gente falou dá um pensamento positivo ilimitado, quer dizer, não tem limites, né? A gente pode crescer tanto pelas situações boas na vida e pelas situações ruins. E, com certeza, vai ser um crescimento, um progresso acelerado, né? Bastante acelerado. Só que é um pouco mais difícil, né? Crescer só pelas situações boas, qualquer um faz. Mas o crescimento, o progresso é muito pouco, na verdade. Então, dessa forma, a gente acelera o nosso progresso espiritual. Aqui temos uma frase do Sri Aurobindo, né, no livro Savitri, que fala que existe um propósito em cada tropeço e caída. Quer dizer, cada situação da vida tem um propósito maior, um propósito que tem a ver com a sabedoria divina. Então, por que não compreender isso, né? Por que não lembrar disso, trazer para a nossa vida? Por que escolher ficar brigando com a situação, não aceitando, sofrendo? Agora, vamos aos primeiros socorros no estresse. Quer dizer, algumas vezes, isso está apontando ao seguinte: às vezes a pessoa pode dizer, bom, mas eu não consigo ter essa visão, não consigo ver a mão do divino por trás de tudo, então o estresse que eu tenho, então,
é culpa minha, é por minha culpa, né? Não consigo ver as coisas diferentes, então, bom, pode gerar ainda mais estresse, né? Quer dizer, a procura não sei, da eliminação do estresse gera mais estresse. Bom, então, estresse pode levar a mais estresse. Então, bom, nesse aspecto, não faz para nada mal, não faz mal, em alguma medida, usar alguns elementos, algumas coisas que podem ajudar muito a aliviar o estresse, mesmo que não consiga eliminar, então pode aliviar muito. E talvez isso que a gente vai falar pode funcionar para a maioria das pessoas inicialmente. Muitas coisas que a gente já conhece. Técnicas de relaxamento, atividade física, né, que produz um certo relaxamento, libera hormônios, né, endorfina e tal. Sempre vai trazer um pouco, toda atividade física vai trazer um pouco de relaxamento, de bem-estar e tal. As práticas do yoga, que algumas têm a ver também com a atividade física, mas vão além delas, podem ser ainda mais úteis. Por quê? Porque além de relaxar, trazer a consciência da respiração, né? Uma prática mais com concentração, alinhada nesse sentido. E, bom, e também a meditação, a gente já falou que é uma boa técnica para trazer certo relaxamento. A música. Música é uma bem conhecida ferramenta, né, que pode trazer um certo relaxamento, uma certa redução do estresse. Também ficar moderadamente ocupado, né? Ficar muito ocupado com muita coisa vira estresse, mas também ficar no outro ponto do espectro, nada ocupado, quer dizer, ter muito tempo livre, também gera estresse. Por quê? A pessoa começa a pensar muito, até a voar para aqui, para lá. Então, isso gera também, como ter muito tempo, né, para muita energia que não está sendo usada, é muito tempo, aí começa a se preocupar pelo futuro. Então, vira também um estresse. Então, manter-se moderadamente ocupado é uma coisa bastante inteligente para aliviar um pouco o estresse. Ajudar alguém, né? Ajudar alguém é um tempo muito bom, muito bem usado. Quando a gente ajuda alguém, aquele que é ajudado se sente bem, e a gente se sente bem porque a outra pessoa se sente bem, né? Então, é uma coisa também que ajuda muito a aliviar o estresse, nos ajuda a ser consciente também das problemas das outras pessoas, porque às vezes, né, a gente pode ter, assim, trancado em casa, a gente pode dizer, não tenho não sei, um tênis novo, um sapato novo, um calçado novo, né? Aí sai para a rua, né? Se sair para a rua e ajudar outras pessoas, vai ver que tem pessoas que não têm pé, né? Então, e ainda a gente está se preocupando por essa coisa, né? Por esse detalhe da vida. E tem pessoas que não têm pé e ainda vivem com mais alegria do que eu, né? Então, quer dizer, estar em contato com outras pessoas, ajudar outras pessoas, traz certa relatividade para as nossas preocupações. Terapias expressivas, né? Tudo que tem a ver com expressão, música, arte, escrever. Tem aquela palavra em português, escrever no diário pessoal. Tem aquela palavra, não? Sim? Um diário pessoal? Bom, então, expressar, né? Escrever, isso também ajuda a liberar um pouco o estresse, não numa coisa só catártica, senão também escrever, às vezes, permite descobrir soluções, né? Que outras coisas possam acontecer. O ritual de fogo que o mestre coloca aqui não é o ritual de fogo védico, senão, quando, por exemplo, às vezes a gente está muito
tem muita raiva com alguém, né, ou por alguma situação, então escrever para a pessoa tudo que a gente quisesse dizer para a pessoa, né, com todas as palavras e tudo mais, até o final, mas depois não entregar para a pessoa, né, senão queimar, né, então, e nesse ato de queimar, então, bom, também perdoar a pessoa, né, ajuda bastante. Outra forma pode ser manter um animal de estimação, né, ou uma planta. Isso é bem interessante, porque isso está mais voltado para pessoas que vivem mais sozinhas ou isoladas, né? E às vezes pessoas que vivem sozinhas, né? Bom, podem experimentar um maior grado de estresse do que pessoas que vivem acompanhadas. Bom, as plantas, os animais, a estimação são animais e são aspectos da existência que a gente pode mostrar, brindar, expressar nosso amor, né? E eles expressam um amor incondicional para a gente também, né? Como eles não têm ego, né? Então a gente não briga com eles, não tem discussões com eles, né? Então, e ainda pode ser uma grande ajuda para tudo isso. Bom, também falar com alguém, e aqui tem, bom, tudo isso tem a ver com, não sei como chamam em português, talvez você, Renato, saiba, aquela técnica ou abordagem em inglês chamada counseling, seria de aconselhar, aconselhamento, não sei como seria em português. Aconselhamento? Aí, beleza, obrigado. Então, talvez vamos dizer, a segunda aula após essa do estresse, tem a ver com aconselhamento, uma aula muito linda, até que a gente pode adicionar para o curso, se vocês quiserem, podemos adicionar, porque leva tudo isso um plano além, né? Bom, mas nesse ponto, quer dizer, falar com alguém, mas não se nenhuma coisa das anteriores que são listadas ali não funcionar, bom, falar com alguém pode ser muito bom, pode ajudar, mas essa pessoa tem que ter algumas qualidades, porque não é qualquer um, né, com quem a gente pode falar. Primeiramente, a pessoa tem que ter tempo para nos escutar. E tem que ter paciência para nos escutar. Tem que poder manter segredos, né? Não aquela coisa de você conta uma coisa para ela e no dia seguinte todo mundo fica sabendo. Tem que poder manter segredos, inspirar confiança, né, na pessoa. E tem que poder ser neutral. Falam de neutral quando não vai dar nem para o lado, nem para o outro. Neutral, correto? Não? Neutro. Tem que ser neutro, então. Obrigado. Neutro. Sabe, aquelas pessoas, você conta alguma coisa aí, não, você tem que ir, falar aqui, se fazer isso, entendeu? Não, isso não vai ajudar nem nada. Então, tem que ser neutro. E tem que ter alguma sabedoria, né, para poder ajudar, né, algum tipo de sabedoria. Não precisa ser um iluminado. Então, bom, não é tão comum a gente ter uma pessoa assim perto, né? E quem tiver uma pessoa perto, amigo, família, ou profissional, bom, deve se considerar muito abençoado, né? Então, não é a mesma coisa, por exemplo, um psiquiatra, um psicólogo, não sei se posso falar, aconselhador, mas em relação àquela pessoa que aconselha, posso falar? Aconselhar? Sim, que aconselha. Bom, o mestre Ramesh definiu, né, o aconselhamento como uma pessoa ajudando a outra pessoa para ir para atravessar, né, enfrentar uma certa fase, né, difícil, com o mínimo de sofrimento e o máximo de crescimento espiritual. Não, isso seria um aconselhador. E que também no processo de aconselhar, no aconselhamento, quem aconselha também cresce espiritualmente.
que é considerado também outro tipo de parceria espiritual. Bom, e aqui vem o ashram, né? Que aí o mestre também coloca brevemente o ashram, o que acontece no ashram. Vou dizer brevemente, porque a gente está no horário de finalizar. Mas, bom, que o ashram, os ashrams, aqui, esse aqui é o Sri Aurobindo Ashram Delhi, são como um sistema de sustentação, vamos dizer, informal. Em qual sentido? Por exemplo, o ashram, além das pessoas que moram ali e tal, tem os satsangs de domingo, né? Onde satsang é vamos dizer, em termos práticos, é um encontro onde um tema é abordado, realmente tem perguntas, respostas, qualquer um pode participar. Então, bom, tem pessoas que vêm todo domingo participar dos satsangs, vão todo domingo no ashram. Aí, o que acontece? As pessoas vão lá no ashram, aí começam a ir, muitas começam a ir todo domingo, e começam a compartilhar com outras pessoas, né? Que também são as que vão no domingo, as pessoas do ashram, com os mestres que dão as aulas, os satsangs e tal. Aí ficam para receber o almoço também. Aí, bom, acabam frequentando essas pessoas e tendo acesso a pessoas desse tipo, que tenham, talvez, informalmente, quase sem querer, acesso a pessoas que possam reunir essas qualidades que a gente falou, né? E possam aconselhar de uma forma correta, né? A pessoa. Então, o mestre Ramesh fala que os ashrams é uma visão bem interessante na estrutura social. Os ashrams, eles vamos dizer, cumprem uma importante função na sociedade, com um sistema de sustentação informal, né? Então, é bem interessante. Mas, mesmo assim, o aconselhador último, ou melhor conselheiro, é o divino, quer dizer, o absoluto, o todo, né? Que se expressa na gente como a alma e, em seu aspecto dinâmico, o ser psíquico. Tem uma frase da mãe: o melhor amigo que se pode ter não é ele, o divino, a quem se pode dizer tudo, revelar tudo. Bom, como sempre, algumas perguntas finais. Vamos ver. O estresse pode ser aliviado por A maneira como olhamos para as pessoas, eventos e circunstâncias. B, posturas de yoga e meditação. C, posturas de yoga porque incluem Shavasana. D, posturas de yoga porque envolvem atividade física. Alguém quer arriscar? A. Muito bem. A. O estresse pode ser aliviado por a maneira, quer dizer, uma mudança na maneira como olhamos para as pessoas, eventos e circunstâncias, né? É uma mudança, quer dizer, uma visão além, né, da visão mental, uma visão que incorpora a visão espiritual do mundo. Então, quer dizer, por só fazer postura de yoga, meditação, a gente não vai conseguir aliviar o estresse. Vai conseguir, talvez, diminuir um pouquinho no momento, mas o resto do dia vai ficar com o mesmo estresse. A postura de Shavasana propicia bastante o relaxamento, mas não alcança só com isso. E mesmo que a atividade física, que tem as posturas de yoga, possa trazer certo relaxamento, não alcança para compensar, como a gente já falou, o estresse que é gerado durante o dia e o resto dos dias. Mais uma, de todas as causas de estresse listadas por Patanjali, a raiz do estresse é A, ignorância, B, ego, C, gostos e desgostos, D, medo da morte. Quem vai arriscar? Essa é mais simples.
Resposta correta, a ignorância. Quer dizer, ignorância do quê? Da nossa verdadeira essência, né? A ignorância de tudo o que a gente chamou de além do nível mental, né? Além do nível mental. De fato, ego é uma manifestação, uma expressão da ignorância, né? Quer dizer, a ignorância da realidade das coisas. Se tudo é, a realidade de tudo quanto existe é uma e a mesma coisa, e por isso a gente fala de unidade, lembram aquele artigo que a gente compartilhou do mestre? Aqui espírito se refere à espiritualidade, espírito é aquele fundamento comum, aquilo que da onde tudo vem. Então, ignorar, quer dizer, não reconhecer essa visão espiritual, então, é exatamente isso que quer dizer a ignorância. Ignorar essa realidade, então, como consequência dessa ignorância, vai acontecer a sensação de separação, né? E a conclusão de que tudo é separado, que em termos muito simples, é o ego. Bom, e a partir dessa visão de separação, que é o ego, então vem os gostos e desgostos e o medo da morte. Então, na realidade, a resposta correta é a ignorância. Então, de todas as causas de estresse listadas por Patanjali, a raiz do estresse é a ignorância. Então, sempre gosto de conectar, né, para que não fique como muitas só palavras. Mas, por exemplo, em relação com a terapia e a cura, não? Né? Então, se a gente não abordar essa ignorância, então, vamos dizer, como o ego, que é a origem de todos esses desequilíbrios, né, está baseado na ignorância, por mais que a gente possa alcançar um certo equilíbrio transitório, a origem do desequilíbrio vai continuar existindo. Então, não tem cura definitiva. Vai aparecer um dia de um lado, depois ao tempo de outro lado, mas nunca vai alcançar essa paz mental duradoura. Então, para todo aquele que está interessado em contribuir de alguma forma para a cura, e não só para resultados transitórios, então tem que pensar em tudo isso. Vamos com a última. O estresse agudo pode ser aliviado até certo ponto por A, meditação, B, correr, C, ajudar alguém, D, tudo o que precede. Quem vai arriscar? D, tudo o que precede. Muito bem, tudo o que precede. Então, meditação, correr, ajudar alguém, a gente colocou na lista de o que pode ajudar até certo ponto a aliviar o estresse, tá bom? Muito bem, então, com isso, acho que já vamos para o final, leituras sugeridas, a vida divina, Savitri, que são considerados Upanishads na língua inglesa. Bom, parte dessa aula está baseada no capítulo 3 desse livro, Sem Estresse para Gerenciar. Também no capítulo 7 de outro livro do Mestre Ramesh, De Volta para a Saúde através do Yoga. Não se preocupe, seja feliz. Esse outro livro do Dr. Alok Pandey, também grande interpretador, não sei como falar em português, dos ensinamentos do Sri Aurobindo e da mãe, Veda do corpo. E, bom, espiritualidade, sabedoria espiritual em pequenas doses, alguns ensaios que a gente vai compartilhando aos poucos. Gratidão aos mestres e obrigado. Muito bom. Se tiver alguma pergunta, comentário, esse é o momento. E se não, podemos encerrar com a música, que acho que são 2 minutos.
e finalizamos a aula. हृदय में हो शुद्धता, खोजो छुपी दिव्यता, जननी भर दो आनंद, जननी भर दो आनंद, जहाँ भी हो रिक्तता, हृदय में हो शुद्धता। जगाओ ज्योति तुम महाराज तम का हो जहाँ, जननी चाहूं ज्योति तेरी, जननी चाहूं ज्योति तेरी, मेरी चाह में हो सत्यता, हृदय में हो शुद्धता। मेरी वंदना हो एक निष्ठ, ताकू तुमको एक दृष्ट, जननी हृदय में जगाओ, जननी हृदय में जगाओ, अब परम पवित्रता, हृदय में हो शुद्धता, खोजो छुपी दिव्यता, जननी भर दो आनंद, जहाँ भी हो रिक्तता, हृदय में हो शुद्धता। Boa noite a todos. A gente se vê semana que vem. Bom fim de semana.